do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. O povo camponês, o homem e a mulher, o negro quilombola com seu canto de afoxé, ticuna, caeté, castanheiro, seringueiro, pescadores e poceiro, com certeza estão de pé. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Cultura e produção, sujeitos da cultura, a nossa agricultura pro bem da população. Construir uma nação, construir soberania pra viver um novo dia com mais humanização. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Da floresta, dos rios e dos mares, de todos os lugares onde o sol abre uma festa, tem a sua força empresta nos quilombos e aldeias, e quem na terra semeia vem aqui fazer a festa. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Bom dia, caros ouvintes. Estamos aqui nesta manhã para darmos início a mais um programa do projeto Vozes do Campo. Espero que os ouvintes participem e gostem muito do tema abordado no dia de hoje. Bom dia, queridos ouvintes do programa Vozes do Campo. O nosso programa já contou com vários debates em torno dos povos do campo, o que é um objetivo do mesmo. Já tivemos entrevistas com agricultores, quilombolas, com pescador artesanal, debates em torno de questões relacionadas aos povos indígenas, culturas, entre outros. Para dar continuidade a esse enfoque nas questões relacionadas a esses povos do campo, hoje conversaremos com Ederson Silva, que é filho de pescador e também, hoje, atualmente, é aluno do programa de pós-graduação em gerenciamento costeiro da FURG. Então, Ederson, nós gostaríamos que tu te apresentasse para os nossos ouvintes, contando um pouco da tua vida, da tua trajetória enquanto filho de pescador, dessa origem e também da tua trajetória profissional, que é ligada a essa tua vida, enquanto essa relação com a pesca. Bom dia, Jéssica, Janaína, bom dia a todos os ouvintes do programa Vozes do Campo, da nossa Rádio Litoral Sul. É um prazer estar aqui hoje, discutindo com todos os ouvintes, enfim, com vocês, trazendo esse tema da pesca, que eu trago, na minha vida, enfim, na minha história de vida, da minha família, enfim, inclusive tendo vários pescadores aqui de São Lourenço, que são da minha família, que vieram, a família do meu pai, meus avós, eles moraram na Ilha da Feitoria, e quando a vida começou a ficar difícil, digamos assim, lá, acabou que uma parte da família veio para São Lourenço, e uma parte, que é a parte da minha avó, enfim, meu pai, foram morar na colônia Z3 ali em Pelotas. Então a gente acaba tendo, historicamente, sim, tendo uma relação aí com os pescadores aqui, através da família, e também um pouco através desse trabalho, que nós viemos desenvolvendo há alguns anos aí, no que se refere à questão do cooperativismo, do associativismo, de discutir as políticas públicas, para a pesca, a própria atuação no Fórum da Lagoa. Então, é um prazer, estar discutindo aqui hoje, estar trazendo um pouco dessa experiência, enfim, e dessa vivência, para estar compartilhando com os ouvintes. Bom, Ederson, como nós atuamos no projeto Cadeia Produtiva, um projeto de um convênio da FURG e também da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul,
Nós sabemos, então, que tu teve essa atuação lá à frente desse órgão, né, juntamente com esse órgão, e outras trajetórias tuas relacionadas à pesca. Então, a gente gostaria de perguntar, assim, como foi atuar, como é atuar nesses espaços em prol da pesca artesanal. Para mim, particularmente, é uma atividade bastante gratificante, tendo em vista que essa atuação ela tem me proporcionado estar diretamente em contato com as comunidades e também, eventualmente, né, nesses espaços em que ocupei como gestor, né, gestor público, seja na SDR, né, onde fui diretor do Departamento de Pesca, Aquicultura, Quilombolas Indígenas, ou também na Prefeitura de Rio Grande na condição de secretário, em Pelotas também, né, entre 2001 e 2004, trabalhei na Prefeitura articulando, né, também as políticas para a pesca artesanal. Essas atividades, essa atuação, ela me proporciona, enquanto agente público, né, está possibilitando apresentar aí algumas propostas, né, daquilo que a gente acredita, né, e no contato com as comunidades que a gente identifica aí como sendo os principais anseios, né, e aí uma experiência que nós desenvolvemos, né, ainda em Pelotas, que foi a implantação da Feira do Pescador. É um projeto que existe até hoje, né, envolve aproximadamente 40 famílias e que deu origem, né, ao Programa Nacional aí da Feira do Peixe, né, que foi desenvolvido pela SEAP. Também, né, a partir dessa atuação, no período que eu estava na Prefeitura de Pelotas e depois, durante 2 anos trabalhando como consultor junto ao CAPA, iniciamos um processo aí de articulação de uma rede regional, né, de cooperativas e associações de pescadores, né, que visavam estar se organizando, né, para acessar as políticas públicas. Nesse processo, né, surgiu a Copesca aqui em São Lourenço, e a partir daí então a Copesca ela começou a ser um dos agentes locais aqui, né, de promoção do desenvolvimento da pesca artesanal, né, através de programas de comercialização direta, né, seja ele o PAA, né, ou até mesmo programas de estocagem, enfim. E a partir, então, dessa experiência da rede, né, que, enfim, tinham várias cooperativas e associações de pescadores de 7 municípios aqui da região sul, começamos a trabalhar isso, né, também em outros locais do Brasil, levar essa experiência, né, e em 2011, então, né, com a vitória do governador Tarso Genro, eu fui convidado, né, a dirigir o departamento onde estaria, né, vinculada a questão da pesca artesanal e também, né, na composição, na estruturação da secretaria, ficou junto, né, ali também a questão, né, da política de desenvolvimento indígena, né, e também as políticas voltadas às comunidades quilombolas. E uma das ações, né, que nós entendemos naquele momento, enfim, era de que o Estado ele precisava ter foco na sua ação, porque quando a gente fala em pesca e aquicultura, nós estamos falando de um universo aí muito amplo. Então, pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, que era uma secretaria para trabalhar com os pequenos, né, então nós focamos a ação da pesca na pesca artesanal. E aí dos projetos, digamos assim, que se desenvolveu, né, foi esse convênio, então, com a universidade, buscando compreender melhor o que é essa cadeia produtiva, né, porque é uma atividade hoje ainda que ela se desenvolve de forma marginal, né, e aí, explicando o termo marginal, né, ela se desenvolve à margem das outras políticas públicas, né, do Estado. O que a gente tem conhecimento agora é que já nessa nova gestão, né, o próprio nome pesca foi retirado da secretaria. Então é uma intenção, né, desse convênio era justamente compreender melhor essa cadeia produtiva no que se refere à pesca artesanal e que essas informações, esse estudo, então ele pudesse estar subsidiando futuramente a tomada de decisão. Claro que a ação do governo ela é um pouco diferente, digamos assim, né, da ação que se desenvolve às vezes na academia, né, porque tu tem um projeto de pesquisa que vai durar 2 anos, 3 anos, 4 anos, enfim, né, e o governo ele é eleito para fazer as ações em 4 anos, então ele não pode muitas vezes ficar esperando, né, que se chegue aos resultados para poder está desenvolvendo. E por isso a importância, né, da gente desenvolver as ações de governo de forma
e planejar elas de forma participativa, com o envolvimento da população, porque se consegue numa velocidade rápida, digamos assim, né, com uma certa agilidade, buscar e captar esses anseios da população e dos públicos, né? Então, com a experiência que nós tínhamos aqui da região, enfim, né, se sabia que um dos limitantes é a questão do mercado, se sabia, algumas questões já se tinha, mas precisava se aprofundar um pouco mais. Paralelamente a isso, também se sabia que essas organizações, né, a Copesca aqui em São Lourenço, a Copese ali em Arroio Grande, a PESM lá em Rio Grande, enfim, as cooperativas e associações que existem na região, precisavam, né, de recursos para poder concluir os seus empreendimentos, enfim, se, digamos assim, se regularizar, né, se licenciar para poder estar avançando, né, em termos de política pública. E aí uma das ações que se desenvolveu via secretaria foi, e aí beneficiando diretamente as organizações, né, foi a concessão aí de financiamentos, né, havia o FEAPER, né, que é um fundo estadual, com subsídio que possibilitou, então, né, também tiveram outras fontes de financiamento, enfim, que possibilitou a conclusão, né, do empreendimento ali da Copesca, né, e que hoje eles já acessaram o CESPOA, enfim, e também, claro, nesse processo não tem como não destacar aqui o envolvimento da prefeitura, né, que foi fundamental, né, durante todo esse processo. Quando estava no governo do estado, tive várias vezes aqui conversando, né, com o prefeito, da época era o Zé Nunes, né, também com o pessoal ali da Copesca, né, da Emater, enfim, trabalhando essas alternativas, né. Então, essa passagem, digamos, né, pela função, né, de gestor público, ela possibilitou estar construindo aí algumas políticas, né, que, digamos assim, diferenciadas, né, pelo menos eu acredito nisso, né, pode ter quem conteste, mas políticas diferenciadas que se possibilitou chegar aí o recurso para aquilo que as organizações precisam, né. Tem trabalhos, né, inclusive trabalhos acadêmicos que têm discutido isso, às vezes que o governo disponibiliza recurso, né, e está lá o recurso disponível, mas principalmente públicos mais frágeis, digamos assim, não conseguem acessar, né. Isso também, né, nós vivenciamos com a questão das comunidades quilombolas, né, os indígenas, enfim. Então, essa experiência da SDR, né, do próprio governo ter criado uma secretaria especificamente para lidar, né, com os pobres, digamos assim, os pequenos, né, do campo, ela forçou, né, e levou para ali um conjunto de pessoas que uma das principais preocupações era que o recurso anunciado chegasse, né, aonde se pretendia chegar, né. Claro que entre tu pensar a política em Porto Alegre, né, e ela acontecer lá né, nos 490 e poucos municípios, né, do Rio Grande do Sul, tem um certo distanciamento, mas acho que o resultado aí, pelo menos para a pesca artesanal, né, que é o tema da nossa discussão aqui, ele fez chegar, né, nas organizações os recursos que estavam faltando para elas darem aquele passo, né, que vinham já há alguns anos tentando dar e não conseguiam. Bem, Ederson, tu então apontou aí algumas questões difíceis assim que são encontradas na prática, né, da atividade pesqueira, que os pescadores encontram, né, essa dificuldade de acessar às vezes as políticas públicas, a questão do mercado. Além dessas questões, assim, o que tu identifica com toda essa trajetória que tu tem, o que tu identifica como uns principais problemas, assim, relacionados a essa questão, para que consiga manter ainda a pesca artesanal viva, né? Que a gente que estuda na área sabe que é difícil, a gente conversa com os pescadores e eles também têm esse discurso de que é difícil de acessar políticas, de que muitas vezes eles são invisíveis, né? Estão, então, marginalizados, né? Estão às margens da sociedade. Então, o que tu identifica, assim, dessas questões prioritárias que deveriam ter mais um enfoque, assim, tanto por questão de governo, por questão das organizações, dos próprios pescadores? É um tema, digamos, que daria muito pano para manga, né? No velho ditado popular. Existe uma série de questões que se vem vivenciando, aí, que os pescadores vêm vivenciando, enfim, principalmente aqui no estado da Lagoa dos Patos, também na Lagoa Mirim, e no Brasil inteiro, né, de forma geral,
É importante dizer que, historicamente, né, sempre que o Estado, né, o governo, se aproximou dos pescadores, isso aconteceu de forma utilitarista, né, tentando utilizar tanto os pescadores como as comunidades, enfim. Né, assim surgiu a matrícula de pesca, né, que hoje a gente tem um absurdo aí de pescadoras ter que fazerem cursos, né, de natação para obter a tal da matrícula de pesca, que nada mais é que um documento que foi instituído em 1846, quando a Marinha de Guerra, né, do Brasil resolveu matricular os pescadores, né, o governo resolveu matricular os pescadores na Marinha para ter uma reserva de guerra, digamos assim, né, resumindo. E esse documento se mantém até hoje e ninguém sabe direito para que, aliás, ele serve para conceder uma série de benefícios, mas ele em si, né, como uma série de políticas públicas, pede a matrícula de pesca, mas para que ela em si, enquanto documento, sirva, eu pelo menos nunca ninguém conseguiu me explicar, né. E nesse processo, digamos assim, né, uma série de políticas, né, equivocadas, né, foram sendo desenvolvidas, enfim, também muito se mistificou, né, o pescador artesanal, principalmente, né, como, digamos assim, como um sujeito arredio, enfim, que era avesso, digamos, né, à ação do Estado, e com isso se justificou, né, muitos anos de incompetência, né, do governo brasileiro, enfim, de entender, do governo, da academia, né, e de todo mundo, de entender esse setor, de olhar para ele e entender ele como de fato ele é, né. Até se nós considerarmos, né, os próprios movimentos sociais que existem, né, dos povos do campo, que em determinado momento tiveram apoio externo, enfim, né, na pesca, até isso se teve dificuldade, né. Se a gente for olhar a história, né, do próprio MST, né, da CUT, enfim, e tal, nós vamos ver que houve um apoio, né, externo, e com os pescadores não se conseguiu fazer isso, né, não se priorizou, não se conseguiu, enfim. Então, o pouco que tem hoje de organização, ele é fruto, né, do que a própria categoria, enfim, resistindo ao longo de todos esses anos, vem conseguindo produzir, né. E se pegar na costa, né, brasileira, enfim, não só na costa, mas também os territórios, digamos assim, né, dos pescadores artesanais, eles passaram aí nas últimas décadas, né, por um período de destruição, né, dos ecossistemas muito grande, né. O único culpado disso, né, perante a sociedade, eram os pescadores artesanais. Agora, ninguém nunca discutiu, né, a questão do impacto do desmatamento, né, na pesca, né, a questão da própria poluição urbana, né, que vai acabar nos rios, né, na lagoa, enfim, né. Enfim, todas essas alterações, né, que são provocadas aí pela especulação imobiliária, né, pela industrialização, enfim, e que acabaram afetando, né, certamente a pesca. Eu me lembro, né, de quando eu era criança, faz pouco tempo isso, não faz muito tempo, né, quando eu era criança e com meu pai, né, com meus parentes, enfim, e nós tomávamos água da lagoa. Hoje isso é impossível, né? Hoje não tem mais, eu pelo menos não conheço um pescador que não leve água para beber, enfim. Isso certamente tem um impacto, né, no ambiente e consequentemente nas capturas, né? E associando, né, a todo esse problema, né, nós temos hoje, passamos, né, por conflitos, uma parte da sociedade vai lá e destrói o ecossistema, né? E aí o pouco de peixe que sobra, né, de pescado, enfim, tem que se discutir quem vai ter acesso a esse pescado, né? Então nós temos hoje algumas espécies que ocorrem aqui no estuário da lagoa, que elas passam parte do ciclo delas aqui e parte no oceano, né? E acontece que aqui dentro há um processo de fiscalização, de pressão e de gestão, né, que não ocorre no oceano. Então, o próprio camarão, né, o conflito que tem aí com o período da liberação da safra do camarão, a gente tem um período em que o camarão entra aqui, às vezes não dá para pescar, ele sai, não está na época de pescar, né, como aconteceu há 2 anos atrás, aí ele sai, ali fora não tem lei, e aí os grandes barcos, a pesca industrial, né, acaba capturando tudo.
Também tem a própria questão da legislação, né? Enfim, nós temos um conflito que ele está cada vez crescendo mais, assim, né? E que é com relação à pesca da tainha, né? Que há uma pressão por parte, né, principalmente da indústria, né, de Santa Catarina, que pesca a tainha para utilizar a ova, né, e aí a tainha é o subproduto da ova, porque as traineiras pescam grandes volumes, né, e para utilizar a ova, e aí acabam, né, jogando no mercado toneladas e toneladas de tainha a um preço extremamente impraticável, né, pensando em termos de pesca artesanal. Então tem esse conflito também, né, de gestão de quem vai poder, né, capturar o recurso, né, porque assim, de forma geral, a legislação, né, o ordenamento pesqueiro, ele trata a pesca como se todos fossem iguais, né, e não são todos iguais, né? Nós temos entre os próprios pescadores artesanais aqueles que têm motor um pouco maior, aqueles que não têm motor, né? Aqueles que andam ainda à vela, né? Enfim, mas ainda são artesanais, né? E esses às vezes têm que competir, né, com grandes embarcações, enfim, que algumas inclusive que entram, né, na lagoa de forma clandestina e nunca, né, são capturadas, enfim, são fiscalizadas. Bom, Ederson, tu falou agora, né, dos conflitos, das dificuldades enfrentadas pelos pescadores artesanais. Então agora a gente queria que tu nos relatasse um pouco do saldo positivo, das conquistas que aconteceram no decorrer do tempo. Acho que essa própria discussão já é um pouco saldo disso, né? Eu lembro assim, da minha infância em que ser pescador era feio, né? Então eu tinha uns colegas, tal, a gente quando começou a sair assim da Z3 para os bailezinhos lá e tal, e perguntavam de onde nós éramos e muitos mentiam, né? Assim, não, nós somos do Laranjal, somos não sei quem, inventavam umas vilas lá, porque era pejorativo, né? Ser pescador. As próprias pescadoras, né? Que hoje a gente discute muito a questão do direito da pescadora, quando elas iam numa loja, né, para fazer um crediário, elas se identificavam como sendo do lar. Era mais fácil do que se dissesse que era pescador, né? Então, nos últimos anos, né, se avançou muito em termos de política pública, enfim. Qual é que é o problema, assim, que eu vejo, né? Quando eu, por exemplo, cheguei num cargo, né, de direção no governo do estado, vamos fazer política pública para pesca artesanal. Tu não tem equipe técnica que tenha, porque nunca teve, né? Então, assim, se a gente for olhar da década de 90 para cá, é um período curtíssimo, né, de tempo em que primeiro se experimentou, né, lá com o FEAPER, que foi um desastre, né, o RS Rural, né, que teve durante o governo, né, do governador Olívio Dutra, foi uma das melhores experiências, né, que nós tivemos aqui. A própria constituição da CEAP, né, também assim no início, essas organizações, elas passaram muito por isso, né, porque elas também foram um laboratório, né, de política, assim, porque tu tem uma secretaria, né, que agora virou ministério, que tem entre suas atribuições trabalhar para pesca artesanal, mas tu não tem experiência de trabalho com pesca artesanal, né? Então se vai experimentando e quem é pioneiro acaba pagando a conta, né, por ser pioneiro. Hoje a gente já sabe que algumas coisas não dá mais para fazer. Então, assim, como saldo disso, né, acho que hoje nós temos, né, um esboço aí de políticas públicas, né, de fortalecimento da pesca artesanal. Precisa avançar muito ainda, né? Fazendo um comparativo, nós temos o Ministério da Agricultura e temos o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E nós temos um ministério que trata da pesca e agricultura, como se tivesse tudo junto, né? Fazendo um comparativo entre o agrobusiness e a agricultura familiar. Então nós temos, eu brinco dizendo que é o fish business, né? E a pesca artesanal juntos, né? E quando está junto, acaba que os pequenos acabam perdendo aí em termos de possibilidades, enfim. Então, assim, as próprias organizações que tem aqui na região, enfim, pegamos daqui em São Lourenço, né, a Copesca, né, a experiência que a Copesca está trazendo para um município onde não se tinha histórico, né, de organização, né, dos pescadores, para a questão da comercialização, enfim, né, hoje eu fiquei muito feliz. Esse dia eu fui no supermercado ali em Pelotas e comprei o peixe da Copesca, né, que era
há 10 anos isso era um sonho para nós, né? Então, assim, que era entrar nos grandes mercados em Pelotas, né? Aquela coisa. E hoje eu posso ir lá e comprar um peixe da Copesca, né? A própria questão, né, dos direitos aí, né, previdenciários, enfim, dos pescadores. Tem coisas para avançar muito ainda, né? Mas, assim, eu acho que pensando nesse curto espaço de tempo, né, se avançou muito. A questão é que também os impactos, né, socioambientais, enfim, que a pesca artesanal vem sofrendo na nossa região, com polo naval, né, com especulação imobiliária, né, com a própria degradação do meio ambiente, enfim, é desproporcional ao que está se avançando, né? Então essa é uma questão que me preocupa, assim, né? A velocidade com que está se destruindo, né, os banhados, as matas, né, se poluindo os rios, se contaminando as nascentes, enfim, ela é muito maior do que o que a gente está avançando em termos de política pública, né, de organização do setor, enfim, da própria cadeia produtiva. Bom, então nós agradecemos, né, a tua participação no programa e deixamos aberto então um espaço para que tu deixe uma mensagem aos nossos ouvintes e aos pescadores e pescadoras artesanais. Primeiro, agradecer o convite, né, e dizer da minha alegria, enfim, de estar participando aqui. E é importante, né, que principalmente os pescadores e as pescadoras, né, que estão nos ouvindo, enxerguem, né, na possibilidade de ter um campus da universidade aqui em Rio Grande, né, com cursos, né, e com pesquisadores que estão dispostos aí a tratar a questão da pesca artesanal, né, que também essas famílias aproveitem, né, a oportunidade de estar buscando aí ingressar na universidade, enfim, não só os jovens, mas também os adultos, né, com a possibilidade de acumular forças aí, né, nessa luta que vem sendo desenvolvida aí esses anos todos pelas famílias de pescadores, principalmente aqui de São Lourenço. Do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. O povo camponês, o homem e a mulher, o negro quilombola com seu canto de afoxé, ticuna, caeté, castanheiro, seringueiro, pescadores e poceiro, com certeza estão de pé. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Cultura e produção, sujeitos da cultura, a nossa agricultura pro bem da população. Construir uma nação, construir soberania pra viver um novo dia com mais humanização. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Quem vive da floresta, dos rios e dos mares, de todos os lugares onde o sol abre uma fresta, quem a sua força empresta nos quilombos e aldeias, e quem na terra semeia, vem aqui fazer a festa. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola.